Então, vamos lá. Joel é responsável por gerar o relatório de garantia da qualidade do projeto. Ao revisar um gráfico de controle, ele observa 7 pontos de dados consecutivos em um lado da média. O que Joel deve fazer nesse caso? Então, vamos lá. O que diabos é um gráfico de controle? É um gráfico, né, em que eu vou plotando pontos sequencialmente. E aí, que pontos são esses? Pode ser qualquer tipo de medição, né? Então, os gráficos de controle, eles são utilizados tanto em ambientes de operação contínuas quanto em ambientes de projeto. Então, por exemplo, dentro do curso, quem for fazer o curso vai ver até que eu dou um exemplo, para ficar assim bem próximo do dia a dia, de envase de garrafas de cerveja, né? Então, vamos supor, por exemplo, né, garrafas de cerveja em geral tem 600 ml, e depois eu explico como é que isso poderia se dar dentro de uma situação de projeto, tá? Garrafas de cerveja tem 600 ml, mas existe uma tolerância, né, gente? Há de se esperar que, às vezes, a garrafa ela vai ter, sei lá, 595 ml, às vezes ela vai ter 605 ml. Existe um intervalo, né, de tolerância, digamos, que um órgão regulador das indústrias de cervejas vai aceitar vir a mais ou vir a menos ali dentro daquela garrafa. E o ideal é que a gente tenha um processo suficientemente previsível para que eu sempre consiga estar dentro daquele limite, tá? Então, vamos supor, tá, que a média, né, que eu queira achar dentro de um invase de garrafas de cerveja, seja, deixa eu trocar aqui para caneta, seja 600 ml. É difícil escrever com mouse, né? E vamos supor que o órgão regulador de cervejas diga que até um pouco mais. Ele pode eventualmente ter uma tolerância de 7 para cima ou 7 para baixo aqui, ó, 593. Então, você pode tomar até 7 ml a menos de cerveja aí. O ideal é que você tenha um processo em que as variações sejam menores que isso. Então, o gráfico de controle, ele vai plotando. Então, vamos supor que esse pontinho aqui seja 595, esse ponto aqui é 601, esse ponto aqui, olha, 601 não, 603, esse aqui é 601, esse aqui é 602. Então, vocês já pegaram o jeito. Para cada unidade aqui, né, a gente iria plotando a medição real, né, de qual que foi a quantidade de ml dentro daquele invase. Se isso aqui é me dado por um órgão regulador, o ideal é que meu processo ele tenha limites que sejam menores que esse, né? Então, talvez o meu processo seja bom o suficiente para ele ficar sempre entre 595 e 605, por exemplo, porque aí eu sei que eu nunca vou tomar uma multa, sempre eu vou entregar a garrafa dentro daquilo que o mercado espera de mim, né? Então, esse é um jeitão do gráfico de controle, né? Esses aqui são os limites de controle, tá? E essas linhas pontilhadas aqui. E qual que é a lógica? Um processo, para estar sob controle, ele tem sempre que plotar pontos entre essas duas linhas pontilhadas. Além disso, existe uma outra regra, que é a regra que tem a ver com o nosso caso aqui. Esse processo, se ele vai errar, quer dizer, a minha média é 600, eu quero chegar nos 600, só que eu assumo que vai errar. É natural que às vezes eu erro um pouquinho para baixo, às vezes eu erro um pouquinho para cima, mas não é esperado estatisticamente que eu sempre erre do mesmo lado. Então, uma coisa chamada regra do 7, e isso aí é um troço que foi criado e inventado até muito antes do exame PMP, do PMBOK. Isso vem da teoria da qualidade, desenvolvida lá no Japão, né? Para quem já estudou gestão da qualidade sabe do que eu estou falando. E o que a teoria diz? Se eu tiver 7 pontos seguidos, que eu acho que é o caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de um lado da média, significa que sequencialmente todos os pontos foram abaixo da média, foram abaixo de 600 ml. Significa que as coisas não estão bem também, que o meu processo está fora de controle e esse processo tem que ser observado para voltar a ficar sob controle. Eu tentei, gente, ser o máximo didático e o máximo simplista aqui, até porque o exame também não espera. Se você fosse fazer uma prova para auditor de qualidade ou analista de qualidade, você precisaria de ter um conhecimento muito mais avançado sobre isso. Do ponto de vista do PMP, basicamente isso que eu disse para vocês aqui é suficiente, tá? Numa situação de projeto, mas esse é um exemplo industrial, né, André? Uma fábrica que fabrica cerveja. Você poderia usar o gráfico de controle para monitorar, por exemplo, a quantidade de defeitos encontrados em uma semana, né? Você pode plotar, pode monitorar qualquer variável, né? E esse monitoramento também pode acontecer em um ambiente de projeto. Então,
Indo direto aqui para a resposta, o que o Joel deve fazer nesse caso? Ele deve identificar, ele já sabe que o processo está fora de controle. Aí ele tem que se perguntar, mas por que esse processo está fora de controle? Por que ele não está previsível mais? Eu tenho que achar a causa. E essa causa também tem um nome específico, que é chamada de causa atribuível. Então, a letra C é a resposta correta aqui. Não tem nada a ver com planejar novos testes e inspeções, né? Planejar novos testes e inspeções tem a ver com um outro processo chamado planejamento da qualidade. Fazer alterações necessárias no gráfico para refletir a nova média. Não tem nova média. A média continua a mesma, ela continua 600. O fato é que eu tive vários pontos abaixo de 600 aqui. Identificar a causa atribuível é a correta aqui. E a letra D diz, o enunciado descreve a ocorrência da regra do 7. Opa, tá certo até aqui. O que, nesse caso, significa que tudo está dentro da normalidade. Tudo não está dentro da normalidade, não. A regra do 7 diz que eu devo intervir nesse processo aí para fazer com que as coisas aconteçam da forma correta. Então, gente, é uma questão enjoada, é uma questão difícil, é uma questão específica, é uma questão técnica? Mas o que eu quero é mostrar para vocês o seguinte, não se enganem, não achem que dá para chegar na prova e simplesmente, eu tenho uma experiência muito grande e vai dar tudo certo. A experiência é, inclusive, requerida como pré-requisito. Ela é necessária, mas não o suficiente. Vocês precisam realmente ter conhecimentos técnicos acerca daquilo que aparece dentro da prova. E se você gostou dessa questão e dessa resolução, é porque você tem interesse em gerenciamento de projetos, na certificação PMP ou até na certificação CAPM, que é a irmã mais nova aí da PMP, né? E é bem provável que você queira saber mais a respeito do meu curso preparatório para essas duas certificações, tanto a PMP quanto a CAPM. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link, onde tem um outro vídeo explicando como é que esse curso funciona e tem também a possibilidade de você se inscrever para a lista de espera desse curso. E é bem interessante você estar nessa lista de espera, porque quem está nela normalmente consegue fazer uma inscrição para o meu curso com desconto substancial. E às vezes a gente até consegue fazer a antecipação da inscrição para que você comece a estudar até mais rápido do que estava planejado inicialmente. Então vai lá, assiste o vídeo e se inscreve na lista de espera.